Muito boa tarde a todos, eu sou o Celso Rei e esse é o canal Tudo sobre Espiritualidade. Fico feliz em ter vocês comigo mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já deixo o meu convite para que você possa assistir os vídeos antigos do canal. E hoje eu estou muito feliz porque inicia-se uma nova etapa nesse trabalho espiritual no canal Estudo sobre Espiritualidade. Uma nova playlist, um novo compilado de aulas, de palestras, de vídeos, cujo tema é a saga dos líderes espirituais. Então, o objetivo do trabalho será avaliar algumas obras e a vida de alguns grandes nomes que pisaram aqui no planeta Terra, deixaram sua marca, deixaram grandes ensinamentos, figuras de renome. E hoje, o primeiro vídeo é de Mahatma Gandhi. Depois de alguns meses aí de estudo e pesquisa, nós finalmente terminamos e falaremos sobre esse grande homem, esse grande espírito, esse grande líder espiritual. E os livros estudados para essa palestra foram Mohandas K. Gandhi, Autobiografia, Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade, que vocês possam ler e aprender bastante com ele. E o outro se chama Mahatma Gandhi e Sua Luta com a Índia, do jornalista Joseph Lilliveld. Então foram esses dois livros aí. É claro que um homem como Mahatma Gandhi, em poucos minutos de vídeo, não vai ser possível fazer uma análise muito profunda, mas eu selecionei alguns pontos que eu considero importantes, principalmente para a gente refletir e para a gente aprender com essa grande alma. E as obras são incríveis, principalmente a autobiográfica, porque ali ele relata os seus sentimentos, as suas emoções, nas dificuldades do dia a dia. E a ideia da playlist Saga dos Líderes Espirituais será justamente essa. Falaremos de Moisés, falaremos de Jesus, e falaremos não só dos grandes líderes espirituais, mas também falaremos sobre grandes homens e mulheres que pisaram no planeta Terra, que não necessariamente tiveram uma vida pautada em fraternidade, amor, justiça e igualdade. Falaremos sobre Júlio César, Alexandre o Grande, que a vida deles também traz muitos ensinamentos para nós aí. Tá certo? Então, vamos iniciar. Falaremos de Mahatma Gandhi. Seu nome é Mohandas Karamchand Gandhi e ele nasceu 2 de outubro de 1869. E muito embora ele tenha sido um grande espírito, sua infância foi como uma outra qualquer. Era um menino ali que tinha suas inseguranças, as suas rebeldias. Ele conta, no seu livro que fazia algumas coisas escondidas de seus pais. Ele é hindu de nascimento, então eles, por causa da religião, tinham várias restrições alimentares, restrições sobre o uso de algumas substâncias e alguns costumes. E ele costumava fazer algumas coisas escondidas com os seus amigos. Ele experimentou carne escondido, ele experimentou cigarro, fumo escondido. E ele era bastante tímido. Isso é uma característica marcante de sua personalidade que vai o acompanhar até o fim da vida. Então, vejam que por mais que a pessoa cresça e se torne um grande homem ou uma grande mulher, teve uma infância como todos nós. E foi através dessa busca espiritual que ele entrou nessa trilha árdua e íngreme, segundo ele, de busca da verdade. Por mais que ele fosse bastante tímido, isso nunca o impediu de conseguir conquistar o espaço político. E ele também tinha um grande senso de justiça e respeito, porque quando ele era descoberto, nessas falcatruas aí de criança, ele ficava profundamente magoado com o fato de ter magoado seus pais. Então ele já tinha um senso interno de honra, de justiça, de respeito perante as figuras ali
que se importavam com ele, que amavam ele. Como era costume na Índia, aos 13 anos ele se casou. Então ele se casou, o nome da esposa dele é Kasturbai Makanji. Existem várias passagens que eu vou narrar em momento oportuno com ela, né, em que a gente pode tirar grandes aprendizados, né, o Gandhi, a família dele. Eu separei o vídeo em tópicos, então vamos falar dele na África do Sul, ele com os indianos, a sua relação com a religião, com a família, né, com a Índia e depois o voto que ele fez, o voto de Brahmacharya. Então com 13 anos ele já se casou, com 19 anos ele teve o primeiro filho, seu primogênito. Isso foi em 1888. E ele diz nas suas memórias que ele era uma pessoa extremamente ciumenta. Ele era um marido ciumento e ele observava, ele enxergava a mulher dele como um objeto de luxúria. Ele tinha paranoias, né, com relação a ela. Claro que depois de um tempo, quando ele começou a se desenvolver espiritualmente, isso mudou. Mas eu acho que isso é digno de nota, né, porque nós estamos falando, sobretudo, de um ser humano. Alguém que, por mais que tenha a evolução e a alma seja pré-existente ao corpo físico, ele era um ser humano, estava aqui encarnado, vivendo e sujeito às vicissitudes da vida. Não é verdade? Até mesmo quando o filho dele nasceu, em 1888. Ele estava com 19 anos e ele foi estudar direito na Inglaterra. Sim, a sua família não era uma família de posses, eles passavam por dificuldades, mas ele teve uma oportunidade de estudar na Inglaterra, fizeram ali o levantamento de fundos e com muito sacrifício ele conseguiu ir. Então Gandhi, ele é advogado, foi advogado, formado em direito lá na Inglaterra. E ele conta que quando ele foi para a Inglaterra, as paranoias relacionadas ao casamento e à mulher só pioraram. Né? Vão haver alguns episódios que eu vou narrar aí, situações muito curiosas entre os dois. Não sei, fica o meu convite para que vocês possam assistir o filme dele, que ele é interpretado pelo Ben Kingsley. Excelente interpretação, depois eu vou colocar na descrição do vídeo, onde ali a gente vê, ao final da vida, ele e ela se amando muito, se respeitando muito, né? Bom, e aí ele vai para a Inglaterra estudar direito, e por mais que ele vivesse como um adolescente, fizesse suas rebeldias, ele tinha dentro dele já uma evolução, né? E isso fica bem evidente no início do livro, quando ele conta, né, que antes de ir para a Inglaterra ele fazia parte de um grupo de amigos ali que tinha um código de conduta relacionado à religião, então eles tinham algumas regras ali nesse grupo. O grupo envolvia amigos e familiares. E esse grupo, quando descobriu que ele ia para a Inglaterra, excomungou ele do grupo. Tirou ele do grupo sob a justificativa de que os ingleses tinham manias que eram consideradas reprováveis na visão deles, enfim, que tinham hábitos ali que não eram condizentes com a própria religião, com as coisas que eles acreditavam, né? Diziam que os ingleses comiam a carne, profanavam as vacas e, por conseguinte, profanavam o nome de Deus. E uma observação digna de nota nessa passagem foi que o seguinte, pelas regras desse grupo, quando uma pessoa era excomungada, ela era proibida de conversar com as pessoas, de frequentar a casa das pessoas, ele era proibido inclusive até de tomar um copo de água dentro da casa das pessoas. E aí olha que coisa interessante, a família dele, que fazia parte desse grupo, falou: olha, isso não é justo, né? Você não merece isso, vamos boicotar o grupo, vamos parar de frequentar. E ele disse não, né? Não façam isso, né? Respeitem a tradição do grupo. Tá certo? Porque eu não quero ocasionar nenhuma divisão dentro do grupo, eu não quero interceder de modo desfavorável, sabe? E ele diz, utilizando até as palavras dele, ele disse que chegou à conclusão de que suportar muitas das vezes uma injustiça é necessário se lutar contra ela significa ser desonesto ou enganar alguém. E esse foi um dos princípios que ele trouxe
para o Ahimsa. O Ahimsa é o princípio da não violência, o princípio que ele usou para libertar os indianos lá da África do Sul, a Índia, do jugo do Império Britânico. Lembrando que ele foi o responsável por libertar por volta de 350 milhões de pessoas dessa escravidão, desse imperialismo. E eu espero que até o final desse vídeo a gente consiga entender como e por que ele fez isso, né? E ele diz, olha, eu estou convencido, né? Ele diz que o seguinte, depois que ele tomou a decisão de não ser violento e de não resistir à excomungação dele do clã, ele não foi perturbado pelo clã e depois de um tempo começou a receber afeto e generosidade do próprio grupo. E ele diz, estou convencido de que esses bons resultados ocorreram por causa da minha não resistência. Se tivesse forçado minha readmissão na casta, se houvesse tentado dividi-la ainda mais, se tivesse provocado seus membros, seguramente teriam retalhado e então, em vez de ter me livrado da tempestade, teria de voltar no redemoinho e talvez descambado para a dissimulação. Essa frase é muito pertinente, principalmente nos dias de hoje, né? Porque é inevitável analisar a vida do Gandhi e comparar ele com a política atual, né? Com a política não só do Brasil, como do mundo, onde se faz justamente isso, né? Quando não concordam, um grupo não concorda com o outro, ou um grupo tenta expulsar o outro, o que acontece é isso. Provocação, retaliação, divisão, né? Mentira, dissimulação. Porque assim, se não ficou evidente até agora que a política do planeta Terra é uma política draconiana baseada em valores, se assim a gente pode chamar, reptilianos, depois de uma análise profunda da obra do Gandhi, isso não tem como ser contestado. É muito evidente. E vocês vão ver a diferença de uma pessoa em que se pauta, que se guia por uma voz interior, pela voz de Deus dentro de si, pelo seu eu superior, do que homens de poder que estão embevecidos, né, na luxúria, na arrogância, né, e todas essas causas aí que deixam o mundo na situação que vocês estão vendo. Inclusive ele diz, eu nunca me esforçava para contrariar a voz que surgia dentro de mim e a seguia quase que cegamente, ainda que isso causasse mal-estar entre mim e os meus companheiros, conhecidos, colegas, etc. Às vezes é necessário suportar o desconforto em desagradar, se isso for da vontade de Deus. Na minha vida, sempre ouvi atenciosamente a tudo que fazia sentido ao meu coração. Se algo me tocasse, não hesitava em dar-lhe a certeza do que ouvia. Havia há muito aprendido a seguir a voz interior. Para mim era uma delícia submeter-me a ela. Contrariá-la seria difícil e doloroso. Então vocês vejam que hoje a gente tem na sociedade uma situação em que acontece o quê? Muitas doenças psicossomáticas, né, que vêm ali. E muitas das vezes essas doenças elas começam nessa contrariedade. Quando a pessoa para de escutar a voz interior, aquela coisa que a faz mover, aquela coisa que dá sentido, que dá propósito para a vida dela, para tentar se colocar em alguma questão exterior que não faz tanto sentido a ela. Então Gandhi fazia isso com maestria, ou seja, e ele usa a palavra submeter. Para mim, ele diz, olha, para mim não era problema algum em submeter a ela, ou seja, ele reconhecia uma espécie de hierarquia, entre aspas, entre esse eu superior, a vontade de Deus, e ele enquanto criatura, e ele fazia sem hesitar. Muitas das vezes, a gente acaba não fazendo isso e começa a somatizar inúmeros problemas, né? Então isso é muito interessante, e me lembra aquela frase, né? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Isso na vida de Gandhi não é verdade, porque ele sempre procurou, por mais difícil que fosse, ir atrás da verdade. E isso gerou, inclusive, muitos problemas para ele. Eu tinha uma falsa ideia, uma ideia até ingênua até um tempo atrás, que eu achava que uma pessoa que evoluísse espiritualmente, uma pessoa que estivesse vencendo o mundo
digamos assim, estaria acima dos problemas do mundo. Estaria com uma vida mais tranquila em termos técnicos, digamos assim. Mas, estudando a obra do Gandhi, eu cheguei à conclusão de que é muito pelo contrário. No planeta Terra, quanto mais você tenta se unificar com a fonte, os problemas vão aumentando, porque é totalmente contrário à política aqui, e as pessoas muitas das vezes não entendem, por causa do cérebro reptiliano. Então, ele teve problemas com o irmão, com a cunhada, com os pais, com a mulher. Eu vou narrar mais pra frente para vocês entenderem o que aconteceu. Bom, ele voltou da África do Sul e ele diz que ele percebeu que o estudo do direito ali na comunidade britânica era muito mais uma questão de status do que uma questão de uma busca, né, uma busca da justiça. E ele volta, embora formado, inexperiente e despreparado, né? Sem contar o fato de que, como eu comentei com vocês, ele era muito tímido, né? Tem até um caso interessante que é o seguinte: na primeira vez que ele foi defender uma pessoa no tribunal, ele estava ali com o cliente dele e aí o juiz falou para ele se levantar e inquirir a testemunha da outra parte. E ele conta que ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso, que a visão dele embaçou. Ele não conseguia falar, começou a suar muito, da ataque cardíaco. Ele simplesmente sentou, virou para o seu cliente durante a audiência e disse: olha, eu não vou poder te defender, então eu peço que você arrume um outro advogado, porque eu não vou conseguir, sinceramente. Eu acho que essas situações são dignas de nota, porque é um ser humano como nós, né? Então, assim, se ele conseguiu chegar até onde ele conseguiu chegar em termos de consciência elevada, em desenvolvimento, a todos é possível. E vejam, uma pessoa que iria defender futuramente 350 milhões de pessoas do maior império econômico, militar do momento, na sua primeira experiência jurídica, com 23 anos, estava ali totalmente vulnerável, despreparado e frágil. Então, isso também serve pra gente também, se você está passando por uma fase difícil agora, seja na sua profissão, ou seja em algum momento em que você se sentiu fracassando, isso não quer dizer que o seu propósito maior não esteja aí te esperando futuramente. Então vocês vejam como que, quem iria dizer naquela época, né? Nós estamos falando aí de 1890 mais ou menos, ele tinha 23 anos. Quem iria dizer que ele seria esse grande homem, essa grande alma, responsável por fazer isso? E ele diz, né, com relação à timidez, ele diz que com o passar dos anos ele aprendeu não só a aceitar essa sua característica, como, abre aspas, uso minha timidez como escudo. As pessoas falam em excesso, são prolixas e querem impor seu ponto a qualquer custo. Aprendi a ser econômico nas palavras, ser assertivo. Embora me incomodasse o fato de não saber me expressar em público, a timidez me deu o hábito de restringir meus pensamentos. E com isso, raramente uma palavra me escapava à boca. Isso poupa tempo e energia. O silêncio faz parte da disciplina espiritual daquele que busca a verdade. A tendência ao exagero, ou a suprimir e adulterar a verdade, é uma fraqueza do ser humano. Uma pessoa de poucas palavras raramente dirá algo impensado. Bom, Gandhi estava já há um ano tentando advogar, sem sucesso, até que o seu irmão recebe uma ligação de um dono de uma firma, de um comerciante indiano que morava na África do Sul, e pergunta se o Gandhi, que era advogado, poderia ir lá até a África do Sul ajudar numa causa litigiosa entre duas empresas, porque essa causa estava se arrastando há muito tempo e eles não conseguiam chegar a um consenso. E como Gandhi, embora ele fosse inexperiente,
ele era muito bom com idiomas, então ele sabia falar inglês, ele sabia falar a língua nativa dos locais, o Gujarati, porque a Índia ela era dividida em castas, né? Então você tinha várias comunidades e às vezes as línguas não eram tão iguais. Você tinha os Tamils, você tinha os Gujaratis, você tinha, né? Então não era só a divisão religiosa, era a divisão cultural e geográfica também. E ele era muito bom com idiomas e ele acabou indo. Então ele foi com 23 anos, a primeira viagem à África do Sul, né? Segundo o jornalista Joseph Lelyveld, né, desse livro aqui, ele diz, olha, Gandhi foi para a África do Sul vulnerável e sem propósito. Mas foi na ida, no trem, indo para a África do Sul, que ocorreu, segundo alguns historiadores contam a respeito de Gandhi, o estopim que fez com que Gandhi começasse a se tornar o Mahatma. Mahatma, para quem não sabe, significa grande alma. Foi um nome dado a ele, não é o nome dele. O nome dele é Mohandas Karamchand Gandhi. E aí, futuramente, ele adquiriu esse título, né, de Mahatma Gandhi. E o que aconteceu? Basicamente, ele foi lá, muito bem trajado, formado em Direito, e foi na primeira classe para ir para a África do Sul. Quando ele estava no trem, ele sofreu uma grave injúria racial. Então o comissário falou, olha, você não pode ficar aqui porque o passageiro que está sentado com você, ele está incomodado de ficar sentado do lado de uma pessoa de cor. E aí ele não entendeu, ele falou, mas como assim? Eu sou advogado, sou formado na Inglaterra. E na época, né, você tem estudo na Inglaterra, era algo de muita valia, isso te garantia, te abria portas. Mas ter um estudo na Inglaterra, que era a maior potência naquela época, ainda era menos importante do que você ser uma pessoa de cor. Então o preconceito racial ele ainda ele é forte, mas ele era muito forte. E aquilo gerou um choque para o Gandhi, né, que fez com que ele começasse a olhar aquela situação de uma maneira diferente, porque até então ele nunca tinha questionado essa situação. E aí ele foi no vagão lá com os indianos, e os indianos foram explicando para ele, né, como é que é a situação aqui. Falando, olha, aqui, os que têm sorte são comerciantes. Mas, por exemplo, eles são comerciantes, mas eles não podem ser proprietários de terra. A grande maioria trabalha em subempregos. Os indianos na África do Sul, gente, tinham toque de recolher. Sim, eles tinham toque de recolher. Eram tratados como bicho. Eles não poderiam se locomover entre as províncias. Para se locomover, só quem trabalhava como camareiro e empregado doméstico poderia, porque daí eles iam como servos acompanhar as famílias que iriam viajar, né? Ou trabalhar num hotel, e aí o hotel tem vários lugares, em beira de estrada, etc, etc, etc. Então a situação era realmente muito complicada, né? E o Gandhi, quando ele chegou lá, ele já começou a entender esse certo burburinho. E aí ele foi no tribunal, um certo dia lá, por causa dessa questão litigiosa que ele foi resolver, e o juiz falou para ele, olha, você precisa tirar o seu turbante aqui dentro, porque é uma falta de respeito você utilizar essa figura, digamos assim, hindu e tudo mais. E aí ele se sentiu muito desrespeitado e não tirou o turbante. Ao invés disso, ele se retirou da sala, foi até os jornais locais e escreveu uma nota de repúdio. Muito da política que o Gandhi fez era através dos meios de comunicação. Ele utilizava dos meios de comunicação. Ele era tímido em falar em público, mas ele era ótimo com as palavras. Então, quando ele estava ali, né, sendo usado pela fonte criadora, né, no quarto, escrevendo, etc., as palavras que saíram eram de um impacto muito grande. Então, ele narrava os acontecimentos. E isso começava a sair em vários jornais. E ele começou a ter apoio de algumas comunidades locais que não gostavam também de preconceito, porque afinal de contas, né, gente, como a gente já fala aqui, né, o mundo não é bidimensional. Por mais que tivesse essa opressão muito grande, haviam pessoas lá, nativas, próprios ingleses, que também discordavam da questão do preconceito. Né? Tanto é assim, tanto a gente não pode olhar as coisas de uma maneira bidimensional, como o próprio Gandhi nos alerta para isso. Que essa maneira de fazer política é perigosíssima. Perigosíssima. Inclusive, uma coisa que me deixou muito fascinado foi a forma dele de fazer política. Porque o Gandhi, ele buscava a verdade.
a verdade substancial pelas aparências. Então ele não estava lá para receber favor, para ser bajulado, para ser adorado. Não, ele estava lá para avaliar de maneira imparcial o que dava para ser feito. Então ele chegava para a comunidade indiana e cobrava a comunidade indiana na África do Sul. Ele dizia para eles, olha, vocês vêm até mim, vocês querem direitos, vocês querem se expressar, mas e o dever de vocês? A gente tem uma tendência a olhar para a história dentro do arquétipo do herói. Né? E, inclusive, já deixo uma outra referência bibliográfica que veio aqui na mente agora, é um livro de Carl Jung que chama O Homem e Seus Símbolos. Tem um capítulo destinado à história arquetípica do herói. E o herói, ele é aquela pessoa de origem humilde, que teve que enfrentar as batalhas, enfrentar sua sombra, aí ele tem um arqui-inimigo, né? Geralmente, né, você tem o Aquiles, que derrota a serpente, você tem, né, o Hércules, que mata o leão de 3 cabeças, enfim, tem toda uma situação. Então a gente acaba caindo nessa historinha também, tem que tomar cuidado com os mitos, né, com as historinhas. Então ele sempre fez questão de falar, eu vou lutar pelo direito de vocês, vocês têm direito, eu quero servir a comunidade. Inclusive ele diz o seguinte, Deus sempre favorece aqueles que têm uma vontade pura no coração. E a minha vontade sempre foi servir a comunidade dos mais pobres. Mas isso não é populismo, isso não é vitimismo, isso é chegar para a comunidade dos mais pobres e falar, olha, vocês têm direitos, mas agora nós vamos falar também sobre os deveres de vocês. E eu fico pensando, né, o quanto que falta disso hoje. A gente tem uma política totalmente polarizada, o time vermelho e o time azul. Quem está com a camisa vermelho pode errar, a gente passa pano, tá tudo certo, só direito para vocês. Quem está com a camisa azul, se acertar, o de vermelho não fala nada, mas se errar, é lenha neles. Aí tem, né, o cancelamento, o julgamento, né, o tribunal da internet hoje, ele tá, né, parece tribunal da Inquisição. Então, essa polaridade não vai levar a lugar nenhum. E o populismo com que alguns governantes se dizem também não ajuda. Porque leva um monte de coisa para baixo do tapete e as pessoas acham que só têm direitos e não têm deveres. E ele falava abertamente para a comunidade indiana. Ele dizia, olha, os nossos hábitos, comparado com os dos ingleses, que são os nossos colonizadores, são insalubres. Vocês têm preconceito entre vocês, porque lá os indianos também eram divididos, né, em castas. Inclusive tinha a casta dos intocáveis, né, que eram os párias da sociedade, né, a quinta classe. Né, e depois nós vamos falar um pouco deles ali, porque vai merecer destaque também. Mas eles diziam, olha, primeiro, precisam esquecer essas distinções entre hindu, muçulmano, parsi, cristão, guajarate, punjabês, madracis, caxixis, surates e outras religiões. Né? Vocês são indiferentes às leis de higiene, não respeitam as leis de higiene, vocês não conservam o patrimônio público e vocês são sovinas ao manter os comércios e os locais que vocês utilizam. Né? Vocês vivem dessa maneira totalmente imprudente, né? E isso acentua a animosidade. Então vamos brigar por direitos? Vamos, mas vocês também devem ter os deveres. E isso é uma coisa muito interessante de se observar por vários motivos. O Gandhi, ele, digamos assim, entre a luta de A e B, ele estava a favor da verdade. Entende? A favor da verdade. E aí o que acontecia? Até mesmo quando os indianos iam procurar ele, porque o conhecimento de advocacia dele começou a ajudar muito, porque ele ia nos tribunais, peticionava, lutava pelo direito de voto dos indianos, pela liberdade de locomoção, para eles poderem adquirir propriedade. Gente, uma das raízes da desigualdade social é o impedimento com que algumas classes sociais, algumas raças e religiões tiveram no passado de adquirir propriedades. Isso fez toda a diferença. A riqueza hoje no planeta, ela é proporcional às famílias que têm terra,
Desde sempre, que foi passando. Você tem, por exemplo, os negros, eles só tiveram acesso à propriedade, puderam ter propriedade no início do século passado. Isso é muito pouco. Como é que você constrói uma vida de qualidade assim? Não tem como. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que está totalmente ligado. Então você tem a Lei Áurea ali no século XIX, no final do século XIX, mas eles não conseguiriam ter propriedade de terras e tudo mais. Então, não é só no Brasil o problema da reforma agrária, isso é em vários lugares, né? Então, isso é uma forma de se fazer política para deixar uma classe mais pobre e a outra mais rica. Impedir certo grupo de ter terras. Porque o que tem mais valor na economia do planeta Terra é a própria terra. Porque tudo que a gente vende e compra vem da terra. Você precisa das coisas que estão na terra para produzir. Né? Você não cria um produto do nada. Eu vou fazer aqui um produto do nada. Não, você precisa que haja a matéria-prima. Né? Então isso está totalmente interligado. Né? E aí o que acontece? Ele foi adquirindo né, problemas. Né? Ele chamava a atenção, ele falava, olha, vocês afirmam que fazer uma política pura, buscando a verdade, está fora de cogitação. Mas eu digo que não dá para expressarmos a verdade só quando ela nos é conveniente. Né? Eu chamo a atenção dos comerciantes indianos e eu afirmo que seus deveres são duplos. A responsabilidade deles diante da verdade é ainda maior, porque eles estavam numa terra estrangeira e sua conduta frente àquelas pessoas nacionais era a medida pela qual se avaliava a conduta dos milhões de indianos lá. Né? Então, se os ingleses olhavam ali e falavam, nossa, eles não respeitam as leis, eles não fazem isso, não. Então aquele país todo, né? Então ele tentava contrabalancear. Depois nós falaremos ali, inclusive, né, quando eu falo aqui da questão da política, ele diz uma coisa muito curiosa, ele fala, eu percebi durante a minha vida dentro da política que todos querem exigir direitos, mas era muito difícil fazer com que a comunidade cumprisse com suas obrigações. Em alguns lugares fui recebido com insultos, pontapés, xingamentos e até indiferença. Isso me ensinou a ter uma infinita paciência. É o reformador que está ansioso pelas mudanças, e não a sociedade como um todo. Desta, ele nada deve esperar, além de oposição, antipatia e perseguição. Mas a verdade é como uma árvore frondosa. Tanto mais frutos gera, quanto mais é nutrida. Olha isso, gente. Os pensamentos mais pessoais daquele que foi o responsável, o líder político espiritual. Ele era um líder político e espiritual. Inclusive no livro narra, no livro do Joseph Littlefield, que o Gandhi, quando ele já tinha uma certa idade, ele era literalmente endeusado. Né? E as pessoas se juntavam em multidão para passar a mão no pé dele. A secretária dele, que andava junto com ele, tinha que fazer várias massagens, passar várias coisas na perna dele, porque chegava a ficar machucado de tantas pessoas que queriam passar a mão no pé dele. E ele dizia que isso fazia com que ele se sentisse muito envergonhado, sabe? Porque ele sabia o quanto ele ainda estava distante de qualquer ideia de perfeição, ou de qualquer ideia de desapego, ou de qualquer ideia de humildade mais arquetípica. Inclusive, tendo feito o voto de Brahmacharya, que depois eu vou falar um pouco mais, ele sabia disso, né? Então isso o envergonhava e ele até ficava um pouco revoltado. Né? Teve uma vez que ele não aguentou. Ele estava chegando, ele tinha tido inúmeras reuniões, falado para uma multidão de mais de 30, 40, 50 mil pessoas, e quando ele chega para ir para a casa dele, as pessoas simplesmente param o trem que ele está, exigem que ele desça, que ele fale, que ele... Né? Então assim, é muito sem noção mesmo. Né? Até que teve uma vez que ele se revoltou, porque ele estava muito cansado, e ele saiu do trem e foi gritar com as pessoas lá. Né? Brigar com as pessoas. Agora chega, por favor, para, estou cansado. Aí todo mundo entendeu. Né? Mas numa dessa, né, se é na sociedade atual e você tem um líder como esse, alguém vai lá, faz um videozinho de 1 minuto mais ou menos e diz na internet, olha, tá vendo como ele se comportou? Ah, isso não foi legal, e começa todo o tribunal, julgamento da internet. Mas eu me questiono,
se nos dias atuais nós temos alguém na altura do que foi Mahatma Gandhi. Será que nós temos? Vamos pensar assim com sinceridade. Será que nós temos hoje no planeta uma alma, alguém com esses atributos para ser um líder político, religioso, espiritual? Será que tem alguém que está nessas posições de poder buscando a verdade? A verdade. Nas últimas páginas do livro autobiográfico de Gandhi, ele diz uma coisa que é muito interessante sobre essa busca da verdade. Lembrando que no título está escrito autobiografia, minha vida e minhas experiências com a verdade. Ele diz o seguinte, ó: tem sido um esforço incessante de escrever a verdade como ela se apresentou a mim e como venho alcançando-a. Esse exercício tem me proporcionado uma inefável paz mental, pois minha profunda esperança sempre consistiu em levar aos hesitantes a fé na verdade e no ahimsa. Ahimsa é uma palavra que em sânscrito significa não violência, o princípio da não violência, o princípio da não resistência ao mal, que é trazido por Jesus depois nos evangelhos, tá legal? Lembrando que Gandhi não teve acesso diretamente a todos os conhecimentos cristãos, tá bom, gente? Não teve, não. Ele teve alguns contatos com alguns cristãos, que nós já vamos falar sobre isso, né? No tópico Gandhi e religião. Mas isso é porque ele buscava a verdade substancial. A realidade oculta por trás das aparências, assim como Jesus, assim como outros. Então, inevitavelmente, chegariam a um mesmo, entre aspas, resultado. E ele diz, depois de tudo, se todas as páginas deste livro não proclamarem ao leitor que o único meio para a realização da verdade é a não violência e a não resistência, devo concluir que todo o meu trabalho foi em vão. Inclusive, um outro capítulo digno de nota foi um que eu vi no filme dele. Inclusive, já deixo o convite para que vocês vejam o filme. Quando o Império Britânico finalmente deixa, né, a Índia, o Gandhi começa a observar que inicia-se uma guerra interna, uma guerra civil, entre hindus e muçulmanos. E aí ele chega, né, para a secretária dele. Era uma moça mais nova que sempre andava com ele. No livro do Joseph Lilliville, vocês vão ver, tem foto dos dois e tal. Ela era uma devota, né, era alguém que estava querendo aprender com ele era um grande mestre. E ele fala para ela, eu falhei na minha missão, digamos assim, na minha experiência, no que eu me propus a fazer, eu falhei. E ela fala, mas por quê? Porque tudo que eu preguei foi a união, a fraternidade, a não divisão, a não violência. E o que aconteceu? Os nossos compatriotas estão, nesse momento, fazendo tudo ao contrário. E aí, todas as manhãs ele ia para uma praça fazer orações, e a multidão acompanhava ele, e toda vez que eles começavam a ter conflitos armados, quando o conflito ficava mais acirrado entre muçulmanos e hindus, ele fazia greve de fome, ele fazia várias coisas para ele mesmo, para que as pessoas parassem. Até que um dia ele ficou muito doente, porque ele ficou uma greve de fome muito grande e ele era admirado por todos. E aí todos, seja de um lado, seja do outro, falava, o Gandhi está fazendo guerra de fome, a gente vai precisar parar, deixar as armas de lado e tal. E isso incomodava, né, aquelas pessoas as mais revoltadas. Até que o Gandhi, numa bela manhã, tô dando spoiler do filme, tá bom, gente? Então se vocês não quiserem, se vocês não souberem, vão saber agora. Ele vai fazer uma oração, e aí um jovem, muito revoltado, você vê na aparência dele que ele não me lembro se ele é hindu ou muçulmano, mas ele estava envolvido até a cabeça nesse conflito, queria estar, incentivava a violência, e ele não suporta a culpa que ele mesmo carrega por querer a violência, por incitar a violência, por ter inclusive já matado algumas pessoas, porque a figura do Gandhi por si só acusava ele da sua
insensatez. E ele, não conseguindo lidar com o sentimento, esse menino chega até Gandhi, tira uma arma e atira no Mahatma. E ele desencarna nesse momento. Né? Então, para vocês verem como que é a situação. Né? E aí, o que acontece? Ele funda o Congresso Indiano em Natal, em 22 de maio de 1894. Para mais detalhes, peço que vocês leiam o livro da autobiografia, porque ele narra ali como que foi, né, para ele administrar os bens do Congresso, a opinião dele sobre se o Congresso deveria ter propriedades ou não. O objetivo dele sempre foi servir à comunidade. As pessoas ofereciam dinheiro, as pessoas ofereciam bens, e ele não aceitava. Ele aceitava na medida da sua subsistência e da subsistência da família dele. Mas a maioria das coisas era para a comunidade. E agora entrando num tópico relacionado à família do Gandhi, essas situações envolvendo dinheiro e a família dele geraram algumas questões que eu acho que são importantíssimas da gente observar e refletir. O Gandhi viveu numa época de muitas guerras. Só nesse livro ele narra 3 que ele participou. A Guerra dos Boeres, a Revolta Zulu e a Primeira Guerra Mundial. A Guerra dos Boeres aconteceu em 1877. E aí o que aconteceu? Ele, depois que terminou a guerra, ele ajudou, né, na guerra. Antes de eu falar da questão do dinheiro, eu queria falar dessa questão da guerra. É o seguinte, em 1877 houve uma guerra, né, uma rebelião lá na África, e o Gandhi queria participar da guerra. Mas quando eu digo participar, não é que ele queria pegar em armas, ir lá e, enfim, participar da violência. Não. Ele estava sendo usado pela fonte criadora de uma maneira muito criativa, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? A gente já falou de mecânica quântica aqui. E a gente já falou que, de acordo com os conceitos da mecânica quântica, principalmente trazidos pelo Amit Goswami e pelo Hélio Couto, o vácuo quântico é um lugar de infinitas possibilidades. A criatividade quântica não tem limites. E nós também apontamos aqui o fato de que um mundo polarizado é um problema justamente por causa disso. Porque a gente tem a falsa sensação de que não tem escolhas. A falsa sensação de que não tem espaço para criatividade. A falsa sensação de que nós temos que escolher um lado. A falsa sensação de que se eu não estou com camisa A é porque eu estou com a B. Se eu não estou com vermelho é porque eu estou com azul. E se você não está com nenhuma, você é também escorraçado. Só que o Gandhi, lembram-se, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, mas para aquele que busca a verdade, alcança a criatividade quântica. Então o que ele fazia? Permitam-me agora usar as palavras dele. Inclusive, eu vou lembrando as coisas que eu vou falando, tá bom, gente? Inclusive, teve um rapaz que perguntou pra mim, num dos vídeos meus, que eu tava falando sobre a questão da não violência e da não resistência ao mal. Ele falou, mas como que a gente faz com tanta guerra, 120 conflitos armados e tal? E eu sugeri pra ele ler essa autobiografia. E o Gandhi diz o seguinte: quando duas nações estão lutando, o dever daquele que busca a verdade, que fez o voto de ahimsa, não violência, não resistência ao mal, é parar a guerra. Mas, se aquele não está à altura desse dever, se ele não tem poder para oferecer resistência à guerra, se não tem qualificação para isso, pode tomar parte na luta para tentar libertar os corações da contenda de si mesmo. Vamos refletir um pouquinho aqui. Como é que ele fez isso? O Gandhi sabia
que os indianos eram mal vistos pela autoridade britânica, porque eles não cumpriam com os deveres, eles queriam direitos e eles eram considerados uma classe, né, o preconceito era muito grande. E ao mesmo tempo, ele sabia que as guerras estavam acontecendo. Então o que ele fazia? Ele chegava à autoridade britânica e dizia: olha, eu e a comunidade indiana estamos oferecendo os nossos serviços ambulatoriais. Então nós vamos participar na guerra, nós vamos participar da guerra na linha de frente, mas cuidando de todo mundo. Então vocês percebam aí a diferença entre alguém que está buscando os propósitos da fonte para os que não estão. Lembrando que atualmente temos 120 conflitos armados acontecendo ao mesmo tempo, fora as guerras civis. Fora as que não são datadas pela ONU, porque tem muito conflito que acontece e a ONU não está reconhecendo porque não reconhece aquelas pessoas como um país. Então o que acontecia? Ele trazia um ensinamento aos indianos do que? Humildade, serviço, perdão, resignação, não resistência ao mal, né? Uma comunidade que estava enfurecida, uma comunidade ali que não respeitava as leis de higiene, etc. Trazia essas pessoas para o serviço e ensinava os britânicos também sobre humildade, serviço, etc., a fim de tocar aonde eles? No coração. Nessa Guerra dos Boeres, ele e a comunidade indiana, o grupo de indianos, eles percorriam de 30 a 40 quilômetros segurando uma maca com um britânico ferido. 30 a 40 quilômetros, gente. Na guerra, correndo risco de vida, para levar os indianos que estavam colonizando eles, para tentar mostrar através do exemplo. Lembra quando Jesus disse: se alguém pede para você caminhar 1 milha, vá 2? Ele conseguia a simpatia das autoridades britânicas, ele conseguia melhorar essas relações. E aí quando ele ia, porque muita gente só para explicar uma coisa para vocês, se alguém pegar essa parte do meu vídeo sozinha, sem contexto, vai achar que eu tô do lado do opressor. Não, não é isso que eu tô querendo dizer, tá? Entendam. Ele conseguia esse prestígio, digamos assim, essa proximidade, através do exemplo, legal. Porque daí quando ele ia nos tribunais, quando ele ia peticionar, quando ele ia atrás dos direitos dos indianos, ele também tinha essa bagagem, porque ele estava criando essa relação e isso era bom, entende? Isso era bom por quê? Porque eles mostravam que eles estavam servindo. E então houve muitas passagens dessa na vida do Gandhi. Inúmeras vezes ele demonstrou essa criatividade quântica. E eu peço permissão para usar o termo quântico, né? Porque a gente precisa fazer uma associação entre os nossos objetos de estudo. A fonte divina atuava sobre ele, né? Ele era um grande, né, emissário da fonte. E houve outros episódios também dignos de nota. Por exemplo, teve a Revolta Zulu, em 1906. O que foi a Revolta Zulu? A comunidade dos Zulus, né, eles eram negros, a comunidade dos Zulus se revoltou contra as autoridades britânicas na província em que eles estavam, porque a autoridade britânica quis colocar o imposto. E eles consideravam esse imposto abusivo e eles não queriam pagar. E como dizia o meu grande professor de geografia, Sidney, o grande professor, se imposto não fosse roubo, não era imposto. Imposto só é imposto porque é imposto. Mas voltando. O que acontecia? Eles não queriam pagar esse tributo, eles consideravam abusivo. Então as autoridades foram lá e, segundo Gandhi, começaram a realizar uma verdadeira chacina, uma verdadeira caçada aos homens negros, como ele diz. E aí o que ele fez? Mais uma vez, ele chegou lá e ele disse para a autoridade britânica: olha, nós queremos fornecer os nossos serviços para cuidar dos Zulus. Percebam,
as autoridades britânicas não queriam uma guerra com os Zulus. Eles queriam que os Zulus ficassem vivos, porque os Zulus eram mão de obra para eles. Então não era uma guerra igual a Era dos Boeres, que eles queriam se exterminar. Não, era uma tentativa de conter a rebelião. Então quando os Zulus estavam ali feridos, eles eram retirados, eles eram levados para serem cuidados. Mas os britânicos não queriam cuidar dos Zulus. Os britânicos não queriam cuidar dos Zulus. Então o que eles fizeram? Foram os indianos cuidar dos Zulus. Começou a estreitar a relação com os negros, os Zulus, também, para fortalecer o movimento. Porque por mais que o Gandhi estivesse ali pelos indianos, os Zulus estavam na mesma situação, às vezes até pior. Porque a gente sabe a realidade do negro no planeta como um todo. Né? E, inclusive faremos um vídeo sobre isso. A história da escravidão no Brasil. Vocês vão se surpreender. Tá? Enfim, e aí o que acontece? Quando eles chegaram lá para cuidar dos Zulus, os soldados britânicos começaram a falar para eles, olha, não façam isso e tal. Eles começaram começou a rolar uma animosidade. Os britânicos queriam impedir os indianos de ajudar os Zulus. Só que ao mesmo tempo, eles ficaram até agradecidos. Por quê? Porque os Zulus estavam começando a se infectar. Aquilo poderia causar uma epidemia. Naquela época, gente, aquela época era... Né, as pessoas usavam latrinas. Então assim, não tinha saneamento básico. As pessoas faziam as necessidades nas latrinas. Tinha que ser limpo aquilo lá com a mão. Inclusive, essa questão da limpeza das latrinas fez parte da vida do Gandhi, assim, de uma maneira até que fascinante. E eu vou contar pra vocês. Bom, o fato é que eles foram lá e começaram a cuidar dos Zulus. Os britânicos, por um lado, gostaram para a epidemia não se propagar, porque eles estavam sendo infectados e porque também ninguém queria cuidar deles. Né? E ao mesmo tempo, houve a oportunidade durante esse confronto dos indianos também ajudarem os britânicos. Porque o Gandhi, ele fazia muita questão de fazer voluntariado. Então, mais de uma vez ele chegava em hospitais e dizia, olha, eu quero oferecer meus serviços, tem alguma coisa que eu posso fazer aqui para ajudar? Quero ser um voluntário. E ele dedicava 2 a 3 horas por dia da sua semana a cuidar dos doentes, levar medicamentos, curar ferimentos. Então ele tinha muito conhecimento e ele estava passando esse conhecimento para o grupo de indianos. E às vezes era um conhecimento que os próprios britânicos não tinham. Porque não pensem vocês que a Inglaterra deixava um exército treinado, cheio de insumos ali com equipamentos para segurar as revoltas. Não, eles chamavam ingleses que moravam lá. Então às vezes você estava lá, o inglês que estava lutando com o Zulu era um comerciante. Não tinha essa formalidade, entende? Era muita gente, uma colônia muito grande. Então vocês vejam, então os ingleses também precisavam de ajuda. Vocês percebem? Vocês conseguem entender como que a criatividade quântica age naquele que está buscando se unificar com a fonte? E tem uma frase aqui que eu queria muito falar para vocês, eu até escrevi no quadro aqui, se vocês me permitem. Ao invés de lutar, servir. Ao invés de ferir, curar. Então houve espaço para Gandhi participar da guerra como ele queria, sim, exercendo os objetivos e os propósitos da fonte criadora, que deseja ver o que aqui no planeta? Paz, fraternidade e amor entre todos, né? Paz, fraternidade e amor, paz, fraternidade e amor entre todos, né? Livre dos dogmatismos da religião, por exemplo. Religião, que inclusive é um tópico importante da vida do Gandhi, porque o Gandhi, o que acontece? Ele era hindu de nascimento, mas ele considerava que ele não queria ter uma outra religião até que ele entendesse completamente a fundo o hinduísmo, né? E ele, nessas peregrinações dele, ele se tornou uma pessoa muito importante, influente, né? E ele teve contato com vários líderes de várias crenças. Ele teve muito contato com a comunidade teosófica, então ele tinha acesso aos conteúdos da Helena Blavatsky. Lá ele aprendeu muito sobre a questão da fraternidade. Lá ele aprendeu que os teosofistas utilizavam muito da tradição oriental, principalmente hindu. Inclusive os membros da sociedade queriam que ele fizesse parte, para trazer um ar mais de diversidade, porque ele era hindu e tal. Ele se recusou, mas ele entendeu o objetivo. E quando ele teve contato com os cristãos, ele narra, palavras dele. Os cristãos diziam para ele que não precisariam lidar com o pecado, que é impossível suportar a carga de todos os pecados, mas que basta ser redimido
pela aceitação de Jesus, os cristãos que ele teve contato. E ele admirava, né, a história de Jesus, ele considerava uma grande alma, né, mas ele não considerava Jesus um Deus encarnado, como muitos ainda consideram hoje, né, que ele é Deus. Mas ele também achava que, ele dizia o seguinte, eu não quero me livrar do pecado em si, eu quero me livrar da ideia do pecado. E é diferente. Ele não queria aceitar essa ideia cristã que trazia um ar de passividade, né? Ah, não, eu pequei um monte, eu não tenho que lidar com nada disso, eu aceito Jesus e acabou. Não, ele queria se livrar da ideia do pecado até mesmo em pensamentos. Até mesmo em pensamentos. Pois ele dizia que era possível sim controlar até mesmo os pensamentos. Quando ele fez o voto de Brahmacharya, nós falaremos melhor daqui a pouco. Então a questão religiosa sempre foi importante na vida dele. 2 livros marcaram muito a sua vida. O primeiro, O Reino de Deus está em Vós, de Lev Tolstói. Um livro que eu acabei comprando por causa do que ele narra. Ele diz que esse livro mudou a vida dele totalmente, a visão que ele tinha de Deus. Foi esse livro que fez com que ele fundasse a Fazenda Tolstói, a famosa Fazenda Tolstói, lá na África do Sul, né, que era uma comunidade para todos, né, sem distinção, né, uma verdadeira fazenda de canudos, né, como já foi dito aqui no canal, onde todos eram iguais, tratados como família, inclusive os intocáveis, que eram considerados os párias, a quinta casta da Índia, porque depois que o Gandhi começou a ficar, como é que eu vou dizer assim, ele começou a ter um holofote sobre ele, os indianos também queriam sair da Índia e ir para a África do Sul, para acompanhá-lo. Então ele fez essa grande fazenda. Lá na fazenda, inclusive, ele e a família dele eram os responsáveis por limpar as latrinas, gente. Sim, ele fazia questão que ele, a mulher e os filhos limpassem a sujeira das pessoas. Então, o que ele fazia? Ele trazia para a casa dele leprosos, doentes, pessoas marginalizadas, e não só cuidava delas, não só dava oportunidade para elas, como ele literalmente limpava as fezes delas. Se isso não é um exemplo de humildade, de servir, eu não sei mais o que é. Se esse homem não é o ideal hoje para nós de político, eu não sei o que é. Vocês conseguem imaginar algum político hoje que ocupa um cargo de poder? Que vocês tenham votado mesmo? Que faria isso? Eu tô longe disso. Nossa. Assim, lendo a vida deles, foi até meio que humilhante. Porque você vê o nível, né, que chega. Me lembra aquela passagem de Jesus, quando ele limpa os pés dos servos. Ele serve, né, e limpa os pés dos apóstolos. Então Gandhi fazia isso. Né, ele tinha esse espírito de servir muito grande. Ele dizia, inclusive, que a paixão que ele tinha sobre cuidar das pessoas era tão grande que isso fazia com que ele, às vezes, negligenciasse a política e o trabalho. Vamos refletir um pouco sobre isso. Né, o Gandhi, ele foi uma pessoa que, quando o cunhado dele, por exemplo, estava doente, estava de cama, ele foi lá, buscou o cunhado, porque a irmã dele não tinha condições financeiras, levou ele para essa propriedade e cuidava dele dia e noite. E ainda ele disse, para mim foi uma honra ter a oportunidade de cuidar dele todo dia nos seus últimos momentos. Então, assim, será que hoje a gente está fazendo uma reflexão acurada sobre quais os valores e as virtudes que nós queremos ter ou que nós queremos que os nossos homens e mulheres de poder tenham? Será que isso é uma coisa que a gente observa? Porque todos eles falam de Deus, né? Todos eles falam de Deus, falam de Jesus. Mas veja, depois de 1, 2 anos, 3 anos de governo, 4 anos de governo, eles já estão ali comprando mansão à vista de 4 milhões, de 6 milhões. A família inteira já está em cargos de poder, em grandes empresas, não é verdade? São os que se dizem aí populistas, são os que dizem que servem,
Não é verdade? Será que quando a gente analisa a vida de um Mahatma Gandhi, a gente não consegue ver esse contraste de maneira brutal, é até vergonhoso? Para mim, pegou em lugares ali de gerar uma certa vergonha, de gerar uma certa, sabe, de perceber o quão distante eu tô de chegar minimamente próximo desses atributos, desse espírito do auto-sacrifício, né, desse espírito do servir, né, desse amor por todas as criaturas. Não é à toa que ele era endeusado. Mas agora, uma outra questão que eu queria trazer para vocês. Será que é impressão minha, ou a maioria das pessoas, não só aprova o que esses políticos estão fazendo, como eles invejam? Será que quando esses políticos são julgados pelo tribunal da internet, essas pessoas que estão julgando, elas realmente queriam que fosse diferente? Se essas pessoas que julgam esses políticos estivessem no lugar deles, elas não estariam fazendo a mesma coisa? Será que elas não invejam eles de estar fazendo? Será que elas não pensam em seu íntimo? Nossa, ele é inteligente, ele é esperto, ele venceu o mundo, ele está fazendo dele para a família dele, para a prole dele. Não precisa trabalhar, esse aí está garantido até a quarta, quinta, sexta geração. Então, muito mais, então a gente pode perceber por esse raciocínio que os que estão lá no poder são e agem de uma maneira que é o reflexo dos que estão abaixo. Porque todos eles queriam estar ali. Porque o cérebro reptiliano é assim, ele se baseia na competição, né? Ganham o mais forte, é a lei da selva. Então, no contrato social, no verniz da civilização, eu falo que está errado. Ele roubar, ele mentir, ele fazer. Mas eu faço. Quando ninguém está olhando, eu faço. Então não haverá mudança real, porque o que está lá, a verdade dele é que ele faria a mesma coisa. Mas por um contrato social, finge ética para ser mais aceitável e a sua voz ser ouvida na sociedade, né? É o que Thomas Hobbes vai chamar ali de contrato social, né? Naquela obra, o Leviatã. Então é uma situação bem complicada, né? Se vocês pararem para ver. Mas que tem resposta, que tem resolução, que tem homens que vieram aqui e mostraram, olha, dá para fazer assim, dá para ser assim. Então, até mesmo quando ele atendia os casos jurídicos, quando ele via que o cliente dele estava mentindo para ele falava para o juiz, o meu cliente mentiu. Tem um caso muito famoso que ele ia ganhar muito dinheiro, ele e o advogado que estava trabalhando com ele, eles estavam defendendo uma causa. E quando estava para sair o julgamento, Gandhi descobriu que o cliente dele havia omitido um dado. E essa omissão poderia ocasionar toda a nulidade do processo. E ele fala, olha, se você quiser continuar sendo meu cliente, eu vou falar a verdade para o juiz. Agora, se você não quiser falar a verdade, eu estou saindo do caso. Mas o Gandhi já tinha tanto prestígio que o cliente falou, não, pode falar a verdade lá e tudo mais. Então, muitas das vezes as pessoas não entendiam, né, a reação dele, achavam que ele estava com alguma intenção, sabe, o Gandhi teve uma época que ele fazia o próprio tecido, né, isso vocês vão ver no filme, vai poder explicar melhor. Um dos grandes modos do Império Britânico conseguir dinheiro era com a indústria têxtil, com a produção de tecido. Então Gandhi falou, olha gente, vamos, né, na nossa comunidade aqui, a gente vai fazer a nossa própria roupa. Então ele ficava o dia todo ali, no ashram, né, era nomeado de ashram, que depois foi oficialmente fundado em 25 de maio de 1915, né, que ele tentou implantar na Índia o que ele estava fazendo na África. Então ele fazia a própria roupa. Por isso que ele tem aquela roupinha lá que vocês veem, entendeu? Só que vocês imaginam, ele causando todo aquele movimento social, político, né, em todas as bocas ali, uma figura ali, no mínimo, que merecia a atenção das autoridades. E aí quando as autoridades britânicas chamavam o Gandhi para ir conversar, para fazer reuniões, porque ele ia lá também, ele chegava daquele jeito, miudinho, oclinho, o tecido, e aí eles não conseguiam entender. Não, deve ter alguma coisa de errado com esse cara. Ele está tentando alguma coisa, ele quer alguma coisa. O que ele quer? Quanto que ele vale? Então, o cérebro reptiliano não consegue entender uma pessoa que está se identificando com a fonte. Não consegue. E não consegue ter essas saídas criativas. Que, na verdade, de criatividade, a gente chama de criatividade, mas na verdade são seguir os princípios do próprio Evangelho, que tanto eles falam todos os dias, né? Porque estão na igreja lá, porque isso, porque aquilo. Então vocês vejam, né? Por exemplo,
O Reino de Deus Está em Vós, o livro de Lev Tolstói, marcou tanto ele que ele tentou se pautar pelos princípios que estavam naquele livro. Por isso que ele abriu a fazenda, né? Por isso que ele chamou as pessoas lá para trabalhar daquela forma. O Gandhi era uma pessoa que ele tentava viver piamente pelo que ele acreditava. E isso faz toda a diferença. É muito difícil fazer isso. Mas para ele era fácil, porque ele falava que era uma delícia se submeter a essa voz interior, como eu disse no começo do vídeo. Tem até uma história que, quando ele já era bem famoso, uma mãe chegou até ele com um filho e falou: Gandhi, né? O Gandhi era muito conhecido pelas suas dietas, ele tinha toda uma questão nutricional na vida dele, que fez muito parte da vida dele, que eu não vou narrar aqui por causa do tempo, são muitas informações, mas está no livro, né? A questão da dieta sempre foi uma parte importante da vida dele. Ele achava que tinha relação com a sua pureza e tal, com a autopurificação e com o espírito de auto-sacrifício. E a mãe do menino falou: Gandhi, por favor, o meu filho está comendo isso, está comendo aquilo, eu preciso que ele pare. Só que assim, ele não me escuta. Mas eu tenho certeza que ele te escuta, porque você é um herói para ele. Então será que você pode falar para o meu filho, por favor, que essas coisas fazem mal, para ele parar de comer? E aí o Gandhi olha assim para a mãe, né, e fala: olha, vamos fazer o seguinte, volta daqui 3 semanas e a gente conversa. Aí eles vão embora, a secretária do Gandhi está junto. Depois de 3 semanas essa mãe volta, e o Gandhi chega para a criança e fala: olha, não coma, né, instrui a criança, e eles vão embora. E a secretária, né, não deixa de ficar curiosa: o Gandhi, por que é que você mandou a mulher embora para ficar 3 semanas para voltar depois para falar o que você já poderia ter falado aquela hora? Aí ele diz o seguinte, ele falou: porque aquela hora eu não sabia se eu conseguiria ficar sem aquilo lá. Então, ele se pautava no quê? O que eu falar, o que eu orientar, o que eu instruir são coisas que eu já experimentei em mim, que faz sentido para mim num nível profundo. E hoje, quem a gente pode dizer que verdadeiramente se pauta, né, pela voz interior e pelo que fala e pelo que faz? É muito mais fácil falar. É muito mais fácil falar. Eu tenho, por exemplo, vou me abrir aqui com vocês agora, se vocês me permitirem, gente. Eu tenho que trabalhar muito essa questão. Por quê? Porque o meu trabalho aqui na internet, ele é, né, de certa forma, instruir as pessoas também. Trazer um alimento espiritual, trazer conteúdos, conselhos e formas de se viver mais elevadas, né, voltadas ao propósito de Cristo, da fonte criadora. E muitas das vezes eu preciso tomar muito cuidado, porque às vezes eu foco muito no exterior e menos no interior. Ou seja, eu estou adquirindo um conhecimento, eu gosto muito de estudar muito, então eu leio muita coisa, muita coisa. E aí eu já penso que não, eu vou fazer um vídeo porque eu vou falar assim, eu vou fazer assado, vai ficar legal assim, eu vou pegar o outro livro e tal. Isso é bacana? É, mas às vezes se eu não tomar cuidado eu me perco nisso. Porque antes de eu vir aqui na internet e falar para vocês da vida do Gandhi, eu tenho que internalizar e ver o que faz sentido para mim. Será que eu estou conseguindo me pautar? Será que o que eu estou falando na internet para as pessoas eu estou fazendo? Está fazendo sentido para mim? Tem verdade naquilo que eu digo? E aí muitas das vezes, se eu não tomar cuidado, a vaidade e o orgulho pega. Porque daí já pego o conhecimento, já quero sair falando e aí perde o sentido, porque fica uma coisa muito mais voltada ao exterior do que ao interior. E a espiritualidade me alertou a respeito disso. Eu não sei se vocês perceberam, mas não está tendo mais tanto vídeo assim, toda hora, toda semana. São menos vídeos, menos incorporações, para eu ter esse período de interiorização, de introspecção. Gandhi fala muito sobre isso. Ele fala, né, aqueles que buscam uma vivência mais espiritual devem ser levados à introspecção. Então, antes de eu vir aqui fazer o vídeo, eu preciso desse momento. O trabalho acaba sendo muito mais para mim do que para quem vai escutar, né? E eu acho isso muito interessante. Agora, isso fica mais evidente, né, nos ensinamentos de Gandhi. E ele era tão voltado a essa introspecção que teve uma situação que ele começou a ler o Bhagavad Gita, que eu gostaria de recomendar para vocês, mas eu ainda não li, então preciso ler primeiro, né, justamente por causa disso que eu acabei de explicar. E o Bhagavad Gita marcou muito ele. E o Gandhi diz, né, uma coisa muito legal, que é o seguinte: ele falava assim: da mesma forma que eu procuro o dicionário
para saber o significado das palavras, eu buscava o Bhagavad Gita como um dicionário de conduta comportamental. Toda vez que eu tinha dúvida, toda vez eu ia lá. Tanto é que depois ele fez um voto de Brahmacharya. O que é o Brahmacharya? Amigo de Brahma, né? O deus hindu, né? Amigo de Brahma, né? E que é ir atrás desses princípios. Ele também, quando ele estava lendo o Bhagavad Gita, tem uma situação muito interessante, que é o seguinte, lá no Bhagavad Gita, ele trazia conceitos sobre equanimidade e desapego. E o Gandhi queria experimentar isso, até onde ele conseguiria levar o desapego, até onde ele conseguiria libertar-se do controle do ego. E ele ligou pro irmão dele e disse: irmão, cheguei à conclusão de que não vou mais guardar dinheiro nem nada do tipo, nem poder ajudar-te financeiramente, porque tudo que eu ganhar a partir de agora vai ser apenas para a comunidade. Vai ser para servir a comunidade. O irmão dele não entendeu, né? Inclusive isso gerou uma discussão entre eles, porque o irmão dele falou: e a sua família, e o futuro, e você tem que ter reserva, você precisa, né? Enfim, todas aquelas questões que também ficam na nossa mente, na nossa civilização ocidental, né? Seguro de vida, e seguro isso, seguro aquilo, né? Etc, etc. E ele falou: olha, não, então. Isso rendeu para ele uma discussão, um desentendimento, e o irmão dele ficou sem falar com ele durante 1 ano. 1 ano, gente. Então, assim, quem é capaz de seguir essa voz interna a ponto de ficar 1 ano sem conversar com o irmão que ele amava, mas ele, em detrimento desse amor, ele preferiu escutar essa voz interior e seguir um princípio. Porque é aquilo que ele acreditava naquele momento. Então é aquilo que ele seguiu. Então é uma força interna muito forte, uma integridade digna de admiração. Tanto foi que no final, o irmão dele, quando eles já estavam quase no final da vida, o irmão dele pediu desculpas para ele, entendeu, porque a vida do Gandhi era um exemplo para todos, então tudo que o Gandhi falava lá atrás ficou muito evidente na sua conduta e as pessoas começaram a entender, as pessoas começaram a cair na real quanto às lições que ele estava querendo passar e quanto ele estava querendo experienciar. E não só isso, pediu desculpa e falou: quando eu morrer, eu quero que o meu filho, seu sobrinho, fique sob os seus cuidados. Quero que você eduque ele, quero que você cuide dele. Então, às vezes, aparentemente, uma coisa vai gerar um desconforto. Às vezes Deus quer que você faça uma coisa agora que vai te gerar um desconforto, que vai te gerar uma animosidade com alguém que você ama. E aí você fala: mas eu não quero esse desconforto, eu não quero brigar, eu quero evitar. Mas às vezes é justamente esse desconforto agora que, se você suportar ele agora, lá no futuro vai dar frutos. Porque, como Gandhi diz, né? A verdade é uma árvore frondosa. E quanto mais você rega, mais frutos ela dá, mais coisas a gente descobre. Não é verdade? E assim, esses desentendimentos com as famílias não foram só uma vez ou outra. Como eu disse para vocês, no final da Guerra dos Boeres, pelos serviços ambulatoriais prestados pela comunidade indiana, o governo deu muitos presentes para a família do Gandhi. Joias, ouro, pedras preciosas, diamante. E aquilo mexeu com ele, porque ele já estava nesse caminho espiritual e ele falou: puxa vida, será que vai valer a pena isso? E a mulher dele foi questionar ele. Falou: viu, você não vai deixar eu ficar com as joias? Né? E as suas sobrinhas? E quando elas casarem? Né? Eu mereço, eu trabalhei, você me faz de escrava, você faz com que eu fique limpando a latrina dessas pessoas, desses intocáveis. Para mim é um absurdo, é uma humilhação. Inclusive nesse episódio eles até discutiram, né? E feio até. E o Gandhi segurou ela e falou: se você não é capaz de fazer o serviço humildemente e com alegria, você não merece ficar nessa casa. E aí rolou uma discussão, ela começou a chorar, enfim. Aí, no fim das contas, eles fizeram as pazes,
e no fim do livro o Gandhi diz que ele não é mais essa pessoa, né? Ele respeita ela, ele pede desculpas, e ele reconhece que ele não tinha o direito de fazer isso. Mas ele tinha essa busca em servir, né? E não necessariamente a família dele entendia ou concordava, mas ele afirma que futuramente a mulher dele não só reconheceu que era o melhor a se fazer, se livrar daquelas joias, porque ele queria pegar tudo e usar aquele valor para a comunidade, não para a família. E aí no fim ela entendeu depois e achou que seria o melhor mesmo, sabe? Outra coisa interessante, gente, já estamos chegando ao fim do vídeo, tá bom? 1h15. Eu não vou narrar aqui essencialmente como foram, né, a batalha, né, enfim, a não resistência na África do Sul. Isso vocês podem ver nos filmes, tem livros que falam só sobre isso. A minha ideia era trazer os pensamentos e os sentimentos e as emoções mais íntimas dele mesmo, sabe? O que ele fazia quando confrontado com essas aparentes contrariedades do dia, né? E eu espero que nesse vídeo, nessas 1h e 16, assim, eu possa, né, assim como eu tive oportunidade de refletir bastante, vocês possam estar refletindo também, sabe? Outra coisa que ele era contra na religião eram os símbolos, né? Como já foi falado aqui, né? A gente fala muito sobre essa questão ritualística, esses excessos que são desnecessários na busca por Deus. E ele lembra, né, que quando ele era criança, ele invejava alguns meninos que participavam de uma determinada casta lá, e a religião permitia que eles usassem alguns colares, alguns cordões sagrados. E isso gerava uma animosidade entre eles, sabe? E depois ele diz, né, ele fala, olha, eu cheguei à conclusão de que a vida se torna mais leve sem o verniz da civilização e sem os símbolos religiosos também. E ele fala uma coisa aqui, abre aspas, eu penso que os símbolos, assim como o cordão sagrado, deveria ser um símbolo de regeneração espiritual, pressupondo uma tentativa deliberada da parte de quem o usa a alcançar uma vida mais elevada e pura. Duvido que no atual estado no hinduísmo, os hindus possam reivindicar esse direito. Esse direito virá somente depois que o hinduísmo estiver livre do preconceito da intocabilidade, tenha removido todas as distinções de superioridade e inferioridade, expurgado os males e vergonhas que nele se tornam opressivos. E isso me lembra também as obras do Rubens Saraceni. Se vocês se atentarem lá, Guardião da Estrela Guia, enfim, as obras que tratam principalmente dos orixás e dos exus, vocês vão ver que na jornada de cada espírito, eles adquirem alguns símbolos nos seus corpos espirituais. Mas quando o Rubens Saraceni se refere a esses símbolos, ele não está querendo dizer símbolo religioso assim. São símbolos como o Gandhi diz, né? Ele diz, olha, os símbolos não podem ser reivindicados ainda. Então, quando o Rubens Saraceni traz essa simbologia, significa que o espírito já tem esse símbolo, é uma coisa mais sublime, é uma coisa mais genuína, não se trata de um símbolo exterior. Por isso que eles falam, olha, guardião, eu te saúdo pelo seu grau, ou seja, o símbolo está ali. O símbolo numa espada, né? Por exemplo, os guardiões planetários que vão até o astral inferior para inúmeras batalhas e tudo mais. Então, você vê como ele já tinha também isso, né? E é interessante a gente fazer esse paralelo. E por fim, mas não menos importante, ele faz o voto de Brahmacharya, né? O voto de Brahmacharya, amigo de Brahma, que diz, né, o que é ser um Brahmacharya, afinal. Ele diz o seguinte, enquanto todos utilizam a visão, a massa vê futilidades e frivolidades, mas o amigo de Brahma vê as glórias de Deus. Todos utilizam a audição, mas a massa ouve vulgaridades, enquanto que o amigo de Brahma ouve louvores a Deus. Ao passar as horas, uns a utilizam para prazeres desenfreados da carne e da boemia,
enquanto que o amigo de Brahma se devota à prece. Todos se alimentam do estômago, mas uns se empanturram e transformam seu recipiente em um esgoto fétido, enquanto outros zelam pelo seu templo. Há uma distância abismal que só aumenta para aquele que deseja verdadeiramente trilhar o caminho da luz. Brahmacharya consiste no controle dos sentidos e dos pensamentos, palavras e atos. A cada dia percebo mais a necessidade que as pessoas têm de controlar as coisas. Mas as possibilidades de renúncia para o amigo do Brahma são ilimitadas. O aspirante ao Brahmacharya deve estar consciente de suas próprias limitações e vasculhar os recônditos do coração à procura das paixões recalcitrantes, empenhando-se em livrar-se delas. Enquanto o pensamento não for totalmente dominado pela vontade, não teremos um Brahmacharya pleno. E ele diz: o empenho infinito pela perfeição é um direito de cada um. A recompensa pela perfeição é a sua própria busca. Muitos dizem: a gente não controla os nossos pensamentos. O pensar involuntário é uma moléstia da mente. E, portanto, refrear os pensamentos significa controlá-la, e ela é mais difícil de ser subjugada que o vento. Entretanto, a existência de um Deus interior possibilita até mesmo o controle dos pensamentos. Que ninguém considere tarefa impossível simplesmente por ser difícil. É a meta mais elevada. Os objetos dos sentidos abandonam a alma abstêmia, deixando para trás apenas traços. Porém, mesmo estes desaparecem com a compreensão do mais elevado. Então é isso, gente. Peço desculpas para vocês se às vezes a fala ficou um pouco entroncada ou ficou um pouco, não tão natural a explicação, principalmente no início, mas é porque são muitas informações e aí eu vou tentando aqui utilizar o mapa mental para fazer fluir as informações da maneira mais natural possível, mas às vezes fica um pouco complicado. De qualquer maneira, essas obras me marcaram muito. Esse é o início da saga Líderes Espirituais, aqui no canal Estudo sobre Espiritualidade. Esse foi um pouco dos ensinamentos, pensamentos e vivências do grande Mahatma Gandhi, que vocês possam refletir, buscar a verdade interior dentro de vocês, buscar assimilar o que tiver sentido para vocês. E nós continuaremos aqui, evoluindo, e eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo, Mahatma Gandhi. Em breve teremos os próximos. O segundo vídeo falará sobre Moisés. Já estou ansioso, já venho pesquisando há algum tempo também. E é isso, gente. Essa foi um pouco das experiências de Mahatma Gandhi com a verdade. Se você chegou até aqui, eu sou o Celso Rei. Esse é o Estudo sobre Espiritualidade. Fiquem todos com Deus.